Em relação à estrutura da parede do útero, ele possui 3 camadas. Da parte interna para a externa, o endométrio, que é a camada mucosa, o miométrio, que é a camada muscular, e o perimétrio, que é a camada serosa mais externa. O endométrio reveste o lúmen do útero. Sua espessura varia dependendo do estágio do ciclo fértil. Várias glândulas tubulares se abrem na superfície do endométrio. Em ruminantes, a superfície é marcada por várias elevações permanentes, as carúnculas uterinas, que são os locais de fixação das membranas embriônicas, chamadas de cotilédones, durante a gestação. Embora essas elevações sejam baixas e lisas na vaca fora do período de gestação, elas se tornam bem grandes durante a gestação. Cada carúncula uterina e seu oposto fetal, que é o cotilédone, compõem uma unidade simples conhecida como placentoma. Uma aplicação prática do conhecimento da anatomia, nessa parte de endométrio, é a endometriose, que acontece em mulheres e é caracterizada pelo crescimento de tecido endometrial fora do útero, em locais como os intestinos, ovários, tubas uterinas, vesícula urinária, o que causa sintomas como dores muito fortes, especialmente durante a menstruação, mas que também podem ser sentidos nos outros dias do mês. Essa alteração pode se espalhar por diversos tecidos da cavidade pélvica, causando uma inflamação crônica nessas áreas. A segunda camada do útero é o miométrio, que é uma camada muscular dupla. Esse miométrio tem mais 2 camadas, uma camada longitudinal externa e uma camada circular interna mais espessa. Outra aplicação prática, mas dessa vez em relação ao miométrio, é o mioma uterino, também chamado de fibromioma. São tumores benignos no útero que podem se desenvolver durante a idade fértil da mulher. A causa desses miomas ainda não é bem compreendida, mas existem fatores de risco, como por exemplo histórico familiar de miomas, obesidade, início precoce da puberdade. Os sintomas dessa doença podem ser sangramento menstrual intenso, período de menstruação mais prolongado e muita dor abdominal, mas em alguns casos ele pode ser assintomático. E o tratamento inclui medicamentos e a remoção cirúrgica desse mioma. E a terceira camada do útero mais externa é o perimétrio, que é contínua com o ligamento largo. Outra aplicação prática muito importante na medicina veterinária é a piometra, que é a infecção do útero. É um distúrbio uterino que acomete cães e gatos, mediado por progesterona. A progesterona é um hormônio feminino que vai atuar para manter a gravidez. Esses animais, mesmo não estando grávidas, são expostas a concentrações sanguíneas de progesterona muito elevadas durante os 45 a 75 dias que sucedem o cio. Esse hormônio provoca uma diminuição das defesas naturais do útero, fazendo com que ele fique mais suscetível a infecções de bactérias que habitam normalmente a vagina e que sobem através do cérvix para o útero, infectando. Animais que tenham sofrido a administração de medicamentos abortivos baseados em estrógenos, como as injeções abortivas, ou anticoncepcionais baseados em progesterona, são muito mais predispostos à piometra. Por isso, nunca se deve administrar esses medicamentos aos animais. É proibido. A piometra pode surgir de 2 formas diferentes. A forma aberta, em que o animal apresenta uma descarga vaginal de pus, geralmente com mau cheiro, ou a forma fechada, em que não existe descarga vaginal porque o cérvix está fechada. Geralmente, essa piometra fechada é mais preocupante, porque o animal pode adoecer gravemente antes que o dono perceba que existe um problema. A piometra ela pode romper o útero também, pondo em risco a vida do animal, tal como em caso de apendicite nas pessoas que o apêndice se rompe. E aí é muito preocupante, pode ser uma emergência cirúrgica. Outra aplicação prática é a hemometra ou hematometra, que é o acúmulo de sangue dentro da cavidade uterina. Não costuma ser um quadro grave, mas a causa precisa ser investigada. Outra aplicação prática é a mucometra ou hidrometra, que são alterações não inflamatórias que afetam o útero por meio do acúmulo de fluido estéril. É muito parecido com piometra e com hemometra, só que na piometra tem acúmulo de pus, de infecção, e na hemometra acúmulo de sangue. Essa condição acomete também a cadela e a gata
e a incidência dessas enfermidades é em grande parte desconhecida, pois geralmente elas são identificadas por acaso durante a ovarioesterectomia, ou seja, durante a castração, ou durante uma ultrassonografia. A placenta é um órgão formado durante a gestação que tem como papel principal promover a comunicação entre a mãe e o feto e assim garantir as condições ideais para o desenvolvimento desse feto. É pela placenta que ocorre o intercâmbio de substâncias, como nutrientes, gases e secreções, entre a circulação materna e a circulação do feto. Existem 4 tipos diferentes de placenta: a placenta difusa, que está presente no suíno, a placenta discoidal, que existe nos primatas, em humanos e roedores, cotiledonária, em ruminantes, e zonária, em carnívoros. E nessas imagens mostrando novamente os tipos de placenta nos animais. A placenta de ruminantes é bastante característica e diferente das outras espécies porque tem aí esses placentomas, que é a união do cotilédone do feto com a carúncula uterina. E aí formam aí essas placentomas, que são essas bolinhas, essas manchas que vocês estão vendo na placenta. E que dá o nome ao tipo de placenta, que é a placenta cotiledonária, no caso de ruminantes. E uma aplicação prática dessa parte de placenta é a gestação, que é a gravidez, né? Um fenômeno fisiológico resultante da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Habitualmente, a gestação ocorre dentro do útero e é responsável pela geração de um novo indivíduo. Outra aplicação prática é a gestação psicológica, também conhecida como pseudociese. Essa gravidez psicológica em cadelas é uma ocorrência bastante comum e que pode acarretar em diversas complicações na vida desses animais. A fêmea que sofre dessa gestação tem grandes chances de passar pela situação em outras ocasiões. Essa gravidez psicológica ocorre devido a alterações hormonais no corpo do animal e pode ser explicada como se fosse um engano no organismo das fêmeas, desencadeando mudanças que afetam tanto a parte psicológica quanto a parte física do animal, promovendo, por exemplo, mudanças de comportamento que tornam esse animal mais maternal e que podem até influenciar no desenvolvimento do tecido mamário, produzindo leite. Varia de um caso para o outro, mas geralmente são sintomas leves. Mas de qualquer forma, sendo uma alteração hormonal, o ideal para o tratamento é que você faça a castração do animal que apresenta esse tipo de problema. E outra aplicação prática é a absorção, maceração e mumificação fetal, como vocês podem ver aí na reportagem, de uma chilena com 92 anos que descobriu que carregava um feto calcificado, mumificado, né, no caso, há mais de 60 anos no corpo dela e que isso também pode acontecer nos animais. E assim como em humanos, também pode acontecer em animais a ocorrência de uma malformação na gestação gemelar, que a gente chama de siameses, que é quando os bebês nascem unidos, né, por uma má conformação que caracteriza os gêmeos coligados, que é o nome científico do que popularmente se batizou como siameses. Na verdade, esse termo siameses se originou da primeira ocorrência registrada em humanos, que foi numa região da Tailândia chamada Sião. E outras anomalias genéticas que também podem acontecer nos animais e que permanecem pouco esclarecidas, mas que geralmente se relacionam a fatores genéticos, ambientais, mutações, anomalias cromossômicas e também por agentes infecciosos.